Pessoal, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo onde o Lulis manda o seu novo ministro da Fazenda ali ou seja, ali na Câmara dos Deputados, para mentir, dizer que está tudo controlado, a inflação está tudo certinho, mas não deu muito certo, porque veio ali o deputado Maurício Marcon, apontou o dedo na cara dele, chamou de mentiroso, disse, olha, mentir, tudo bem, mas mentir deste jeito, ministro, meu Deus do céu, que lapada. Eu vou deixar aqui para vocês este vídeo, mas antes eu só peço que você deixe o seu like, que você clique aqui em hypar e vamos lá ver esta lapada para cima aí deste ministro. Vamos agradecendo mais uma vez as intervenções. Eu vou começar endereçando os pontos do deputado Rubens Júnior. De fato, quando a gente... Rubens, obrigado aí pelas palavras e por relembrar junto comigo os pontos e os números da economia. Mas, de fato, a gente precisa agradecer, inclusive, a oposição, os deputados da oposição que aqui estão, porque quando a gente aprovou a isenção do imposto de renda, nós aprovamos por unanimidade. Quando o projeto é bom e bem discutido e construído com abertura política, fica difícil votar contra o projeto. Acho que o projeto do imposto de renda é justamente isso, né? Eu ouvi agora há pouco, foi do deputado Raul, dizendo que a gente precisa cobrar menos tributo de quem está na base da pirâmide e cobrar mais de quem está em cima. É justamente o que nós fizemos. O Rubens foi presidente da comissão da discussão da isenção do imposto de renda, e é fundamental que a gente vá construindo esses consensos de bons projetos, que é o que eu tenho feito no Ministério. O deputado Mauro mencionou algumas coisas, mas vou responder aqui ao Mauro, em especial, tratando do tema das bets. Se tem um compromisso que eu tenho, e eu preciso deixar também registrado aqui, é com transparência nesse setor. Então, esses dias teve um pedido na Lei de Acesso à Informação, que por conta de um dado pessoal, que de fato o servidor público da área não pode divulgar, porque também tem dever constitucional de não expor a pessoa privada, ele não respondeu a demanda que chegou. Isso gerou matéria no jornal e tal. Eu falei, olha, eu não quero fazer esse debate porque eu não tenho que me justificar sobre transparência. Então, de maneira proativa, todos os processos que forem sendo concluídos no Ministério da Fazenda sobre pedido de autorização de bet, eles vão ser prontamente divulgados sem que haja necessidade de pedido. Terminou o processo, vai estar tudo disponível para consulta. E de maneira também transparente, é preciso dizer quanto que está a arrecadação de bets. A arrecadação é de 9 bi ano, hoje, com o último dado que eu acabei de levantar aqui com o secretário Seron, para responder aí ao que o deputado Mauro Benevides colocou. Sobre PEC do Banco Central, foi um outro tema colocado pelo Mauro. Veja, o que a gente tem que, da forma como eu vejo a gestão pública brasileira, o caso do Banco Central é o caso de outras agências. Quando eu olho para a CVM, para a SUSEP, para o CAD, para a Anvisa, para a NPD, para a ANP, enfim, não vou ficar citando todos. Todos tiveram um problema, porque não teve nenhuma contratação de servidor público nos governos Temer e Bolsonaro. Não se contratou ninguém. Não aumentou salário. Aí vem o pessoal dizer, não, mas está todo mundo saindo. Você não tinha incentivo, não tinha meta de produtividade, não tinha incentivo remuneratório, as pessoas necessariamente podem sair, né? Estão livres para sair. Não teve orçamento a mais, de fato. Você teve, olha o que a gente viu no governo Bolsonaro, o caso em especial na gestão Roberto Campos Neto, o caso do Banco Master, que nasce com falha de supervisão do Banco Central. Então, de fato, você tem questões que o Banco Central, como outras agências, precisam ser fortalecidos. O grande ponto aqui, do meu ponto de vista, é que a gente não pode, a pretexto de fortalecer institucionalmente o Banco Central, criar uma série de distorções, seja na contabilidade pública, seja do ponto de vista de auditabilidade das regras do Banco Central, seja do ponto de vista de discussão orçamentária, discussão de pessoal. É preciso fortalecer sim a instituição do Banco Central, como é preciso fortalecer a CVM, a SUSEP e as outras agências, sem que a gente tenha uma espécie de novo poder da República, que pode mandar projeto de lei, que não se submete à auditoria da CGU. Isso eu vejo com preocupação, até inclusive para a proteção do Banco Central, que acho que tem que estar bastante dentro das regras do jogo. O Mauro comentou, a regulamentação da tributária, a reforma tributária, ela nos impõe um desafio que não existia antes, que é o seguinte: nós temos um tributo sobre consumo. Em vez de 5, que é ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, nós vamos passar a ter um tributo. Um tributo. Esse é um tributo que é coletado pelo governo federal na frente do CBS e coletado pelos governos estaduais e municipais na frente do IBS. Mas a regra é uma e a solução de conflito tem que ser por um caminho só. O que aconteceu no país? Nós vamos ter que sentar com representantes de estados e municípios para definir essa regulamentação.
E a primeira regulamentação, respondendo ao que o Mauro colocou, já foi editada. O Conselho Gestor do CBS, do IBS, que é Estados e Municípios, junto com a Receita Federal, a gente já expediu a primeira regulamentação. Ela é grande, mas é uma. Nós temos uma regra, depois das leis que o Congresso aprovou, um decreto e uma resolução do Comitê Gestor que regulam a tributação do consumo no país, já divulgada. Gasto tributário. É importante agradecer de novo o Congresso, porque a gente conseguiu, você veja, no governo anterior, teve uma PEC que disse tem que ser revisto o gasto tributário. Do que aconteceu de 2021, quando essa PEC foi aprovada, até quando a gente entrou? Aumentou o gasto tributário. Aumentou. E o que nós estamos fazendo pela primeira vez de novo? Nós estamos cortando o gasto tributário. E o que nós precisamos? Nós estamos cortando linear esse ano, 10%, que são os 20 bi que o Mauro mencionou. O que nós precisamos fazer daqui para frente? Ponderar o que tem de gasto tributário com o que tem de ganho para a economia e para a sociedade. Se não justificar em termos de ganho de eficiência, geração de emprego, esse gasto tributário tem que ser revisto. E isso tem que ser revisto de maneira periódica. O deputado Bongás me sugeriu e me instou a falar sobre a relação com os Estados Unidos e os efeitos da guerra e como nós estamos mitigando isso. Primeiro, me preocupa quando a gente olha para uma relação desequilibrada entre nações soberanas, que você possa ter intervenção indevida. Então eu acho, Bongás, minha opinião, quem tem que cuidar do crime organizado brasileiro é a polícia brasileira. São os investigadores brasileiros. É a polícia dos estados, de oposição, de situação. Mas é o policial brasileiro que tem que ser valorizado e é o policial brasileiro que tem que ser pensado e protegido para fazer o combate ao crime organizado. É a Receita Federal e os nossos auditores que tem que ter informação para combater o fluxo financeiro. É o nosso COAF que tem que ser fortalecido. Nós não temos que fortalecer potência estrangeira para inibir ou constranger a soberania do país até para lidar com isso. E o que o presidente Lula disse ao presidente Trump, quando esteve com ele, é o seguinte: tudo que você tiver de informação sobre o crime organizado no Brasil, compartilhe comigo que nós vamos atuar. Não tem outro motivo. Se tem uma conta bancária que tem recurso do crime organizado, é só informar o Brasil, a Polícia Federal, o Judiciário Brasileiro, a Polícia Brasileira vai tomar conta e vai certamente encerrar essa conta e responsabilizar os criminosos. Então, quem responde e quem deve responder pelo combate ao crime organizado no Brasil é o Brasil. Nós não temos que nos socorrer e pedir ajuda de outra nação para isso. Por isso que quando a gente teve tarifa unilateral e prejudicou vários setores no Brasil, apesar da comemoração de alguns, prejudicou muitos setores. Eu tive com o presidente Alckmin com o setor de madeira. E um empresário disse assim: eu desenvolvi um produto aqui na minha madeireira há 10 anos para atender a regra fitossanitária lá da Anvisa do Texas, para enquadrar a minha caixa de madeira no tratamento do clima do Texas, para encaixar no caminhão que transporta legume e verdura dentro do Texas, e agora o meu comprador de lá, que compra todo ano uma quantidade fixa, diz que não vai mais comprar. Agora, como é que eu vou pegar uma madeira que é pensada para o clima dos Estados Unidos, atende à regra americana, e vou vender para outro país? O que a gente fez? Brasil soberano, o governo não vai deixar o empresário brasileiro sofrer com uma medida que não nos pertence, é totalmente fora, alheio à nossa administração, e a gente fez isso, foi muito bem sucedido, conseguimos segurar uma tarifa injusta. Até porque uma coisa que eu disse ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos: a grande discussão do G7 é que o mundo está desbalanceado. A China não está consumindo como antes e tem exportado bens e serviços para o resto do mundo. O que impacta os Estados Unidos, porque o dólar das famílias americanas vai para a China, enquanto produtos chineses vão para os Estados Unidos. Então eles colocaram a tarifa para impedir isso, dizendo: não, o dinheiro americano está indo para a China. E isso está causando um desequilíbrio de fluxo entre Estados Unidos e China. Mas quando você olha para o Brasil, é como se o Brasil fosse os Estados Unidos e os Estados Unidos fosse a China. Hoje, a gente manda dinheiro gerado com a nossa riqueza, com a força de trabalho da população brasileira, para os Estados Unidos mais do que eles para nós. Nós estamos comprando medicamento da indústria farmacêutica, nós estamos comprando serviço de tecnologia da informação, serviço de nuvem. O dado do escritório de estatística dos Estados Unidos é de um déficit de 40 bi de dólar da balança comercial. Então não justifica o Brasil ser penalizado como um todo se o nosso dinheiro é que está indo para os Estados Unidos mais do que o contrário. Por isso que, diferente do que foi feito anteriormente, acho que pela qualidade da equipe, em vez de tirar o dinheiro dos estados e gerar um contencioso grande com os estados, porque você vai lá e tira o ICMS do estado. Depois foi o ministro Haddad que pagou 27 bi numa ação que os estados entraram no Supremo, o dinheiro que foi tirado em 22. O que nós fizemos? Chamamos os governadores e disseram: olha, não dá para reclamar de greve no Porto de Santos se a gente não atuar em conjunto para manter abastecimento fixo de combustível de diesel para os nossos caminhoneiros.
Não dá para reclamar de possível greve de transporte público no Distrito Federal se a gente não atuar em conjunto para garantir que o serviço de transporte público aqui tenha diesel para rodar. Não dá para estados que têm agronegócio forte reclamar de impacto na logística de abastecimento se a gente não garantir que o diesel esteja disponível e a um custo razoável para a nossa malha logística. E os estados concordaram. Veja, aqui não é o governo federal. Eu sentei com todos os governadores, inclusive da oposição, e disse, vamos dividir a conta. Os estados pagam metade e a União vai pagar metade de ICMS. Eu, inclusive, estou pagando uma conta que não é minha. E nós fizemos isso num grande acordo com todos os estados. Aqui não cabe... Para quê? Para que a população brasileira não arque com o custo da guerra. Simples assim. Além disso, a gente tirou tributo de combustível, a gente criou subvenção pontual durante 2 meses para ver o que vai acontecer. Talvez o impacto da guerra diminua agora. Nós vamos tirar a subvenção, tira o imposto de exportação, o preço do combustível desce. Nós passamos por um período com inteligência financeira, inteligência e atenção e presteza, não demoramos para agir. De maneira que a gente também não vai contratar problemas fiscais para o próximo governo vai entrar, não vai ter conta de Estado para pagar como nós tivemos em 2023. Estamos aumentando a mistura do etanol na gasolina. Quer notícia melhor para o nosso setor do agronegócio do que essa? Aumentar a mistura com garantia de segurança técnica no motor. O motor dos carros, Flex, segue atuando, não vai ter problema. E nós vamos ter aumento de biodiesel, do biocombustível no combustível fóssil. E tudo isso mantidas as metas fiscais. Fazendo isso, garantindo a trajetória que a gente se comprometeu. Rapidamente. Deputado Afonso, eu vou repetir em grande medida o que eu falei para o Alceu. Nós estamos de acordo em atender as necessidades de quem precisa no agronegócio. Nós vamos construir uma saída para isso. Eu não abro mão disso. E é importante dizer, como eu tenho ouvido do agro, que mudança climática é algo sério e que é uma realidade. Agora, com o El Niño no segundo semestre, não dá para dizer, como cada vez menos gente diz, como foi na pandemia, que não existe mudança climática. Porque existe, nós estamos sofrendo com isso, não é ideologia isso aqui. Eu estou olhando para os estados, eu estou vendo o que está acontecendo. O impacto das mudanças climáticas estão aí. E fazer uma menção, Marcon, ao nosso Gilson Bittencourt, que é um quadro valiosíssimo que nós temos, e me comprometer contigo também, Marcon, para tratar o tema do endividamento rural no país. Obrigado, ministro. Neste bloco, que é o último, nós vamos começar ouvindo o Maurício Marcon, pela liderança do PL. Em seguida, deputado Pezente, Heitor Schux, Marcos Paulon e Jorge de Sola. Deputado Maurício Marcon, pelo tempo de 8 minutos. Presidente Merlon, colegas que nos acompanham. Bom, começar pelo começo aqui. Primeira coisa que eu tenho a dizer é que ao novo ministro da Fazenda, o Dário, que assumiu no lugar de Fernando Haddad, primeira coisa que eu tenho para lhe falar é parabenizar que o senhor responde as perguntas. O antecessor veio aqui certa vez e fugiu das perguntas, talvez por limitação intelectual, talvez por não ter resposta. Algumas respostas do senhor, eu como economista sei que não fazem nenhum sentido, mas o senhor está respondendo já é um grande ponto. Bom, vamos lá. Dizer que o fiscal está organizado, olha, no meu ponto de vista é quase um deboche à sociedade brasileira. A Veja trouxe essa semana uma indicação do TCU, Tribunal de Contas da União, que disse o seguinte: TCU faz críticas contundentes à situação fiscal do país. Tribunal de Contas, não é o deputado Marcon, é o Tribunal de Contas. Então, vir aqui dizer que a situação fiscal do país está organizado é não falar com a verdade. Vamos lá, alguns números. Déficit primário, governo Bolsonaro, último ano, 54 bilhões. Déficit projetado para esse ano, governo Lula, 60 bilhões. Saímos de superávit de 54, déficit de 60. Projetado para o ano que vem, 50. Pelo arcabouço fiscal, deveria já ter superávit, não terá. Vamos olhar o déficit nominal. Nominal. Nós saímos de 4,58 último ano, governo Bolsonaro, saindo de uma pandemia para 8,5 déficit nominal 2026. 1 trilhão é o que o governo gasta mais do que arrecada. 1 trilhão. Se isso é organização, ministro, o senhor me perdoe, mas para mim isso é uma desorganização completa e quem está afirmando não sou só eu. A FIT, por exemplo, a agência de risco, considera que países, característica do Brasil, deveriam ter 3,5 de déficit nominal. Nós estamos em 8,5. 8, mais que o dobro. Inflação controlada, ministro. Meu Deus do céu, a gente pode mentir, mas também tudo tem um limite.
A gente teve pela 14ª semana seguida boletim Focus do Banco Central. Na última semana, inclusive, deu um pulo sem precedentes, saindo de 5,11 para 5,30 a inflação do país. O teto é 4,5. O teto, não o centro, o teto. Isso é controle, inflação controlada? Não, não é. Segundo o IPEA, a inflação de abril, ela foi quase 4 vezes maior para os mais pobres do que para os mais ricos. A inflação dos alimentos é a maior em quase 20 anos. 20 anos. Pandemia, guerra, teve até a Dilma no meio de tudo isso, que foi o pior dos mundos. Nenhum momento a inflação dos alimentos foi tão devastadora como agora. Então o senhor vir aqui dizer que a inflação está controlada, mostra para o mercado financeiro que o governo não tem compromisso nenhum em controlar com a inflação. Porque se o governo entende que o descontrole que está sendo vivido está tudo ok, quer dizer o seguinte, olha, vai aumentar o descontrole e está tudo certo. Aliás, tem uma piada entre os deputados que diz que deputado que entende economia vai votar no Flávio. Que a bomba que vocês vão deixar é não tem como vencê-la. E o desastre se avizinha. Mas vamos lá, PIB crescendo. Tive que ouvir isso de colegas. Meu Deus do céu. O Banco Central projeta para 2026 crescimento de 1,6%. O último ano de governo Bolsonaro cresceu 3%. 3%. Quase o dobro. O Banco Central projetou 1,6%. Não foi o Marcon. O IBCBR, que eu tenho certeza que o ministro já viu hoje, saiu abaixo das expectativas que já eram super baixas. O IBCBR, para quem está nos acompanhando em casa, ele é uma prévia do PIB. Ou seja, dizer que o PIB está crescendo... Mentira. Isso é mentira. Não é verdade. Mas vamos, boas perspectivas. Ouvi o colega Caveira do ministro. Temos boas perspectivas. Vamos às boas perspectivas. A taxa do Tesouro nesta manhã voltou a bater recordes. 2032, para rolar a dívida, está se pagando IPCA mais 8,2. Nenhum país sério do mundo paga perto disso. Para quem está de casa entender o desastre que se avizinha, quando a Dilma, no pior momento que destruiu a economia, se pagava 7,7, 7,8 mais inflação. Hoje, pela manhã, está se pagando inflação mais 8,2. Nem a agiota nos Estados Unidos cobra 15, 16, 17% ao ano, que é o que o governo brasileiro está pagando para quem emprestar para esse governo totalmente irresponsável. Isso são números do mercado financeiro, não são ladainhas, invenções, palavras jogadas ao vento. Isso são números negociados. Se você aí tem ainda dinheiro guardado nesse país e quiser emprestar para o governo, ele está lhe pagando inflação mais 8,2. Um negócio completamente nunca antes visto na história desse país. Mas vamos em frente. IBGE apontou ontem, tá tudo bem no país, tá, colega Caveira, que as vendas do comércio desabaram 1,5%. A previsão, ministro, o senhor sabe como eu, era de queda de 0,7%. Ou seja, foi mais que o dobro do que a previsão que o mercado já vinha como muito ruim. Vendas do comércio. 1,5% de queda. Quer me dizer que isso está tudo bom, a perspectiva está ótima? Ministro, a gente tem que lidar com a realidade. Né? Vim aqui, o senhor tem uma fala muito inteligente, o senhor é muito inteligente, fala muito bem. Ao contrário do outro ministro que estudou 3 meses, tenho certeza que o senhor estudou muito mais economia do que 3 meses. Né? Até porque, colega Caveira e líder Gilberto, ele não criou nenhum imposto até agora. Isso a gente tem que parabenizar. O senhor está de parabéns, salva de palmas. Não foi criado nenhum imposto nesses 3 primeiros meses que o senhor está administrando. Espero que não crie mais nenhum. Mas para finalizar, a gente tem uma situação no país que é a seguinte: o governo gasta tudo que dá para enganar as pessoas, que elas tenham aquela sensação, não, tá tudo bem, realmente, olha, tô conseguindo financiar meu carro a 2% ao mês, que é uma tragédia, mas né, ela tem aquela sensação. Fizeram o Desenrola 2.0, que o Desenrola 1.0 deu errado, que se tivesse dado certo, não tinha saído de 60% de endividamento para 82% das famílias, né, não tinha. Se tivesse dado certo, não precisava 2.0. Agora o senhor falou que vai vir mais um Desenrola ainda aí pela frente, que é para usar de implantes. Né? Então é mais um desenrolo. As pessoas têm que ficar se desenrolando para ter aquela sensação que elas estão conseguindo viver no país do Lula. Mas eu queria fazer uma pergunta para Vossa Excelência, ministro da Fazenda. Quais medidas o governo pretende tomar para segurar a inflação? Porque vim aqui dizer que não existe inflação, isso não é o que as pessoas estão vendo no mercado. Né? Tem 3. Eu que estudei economia como o senhor que sabe. Vai aumentar mais os juros para segurar a economia? É isso que vai fazer? Já está no limite, ninguém aguenta mais. Vai cortar gastos? Vai cortar da onde? BPC, Bolsa Família, viagens da Janja, né, cartão corporativo, vai cortar da onde? Ou vai voltar a aumentar impostos? Alguma dessas medidas o governo vai ter que tomar, porque senão nós estamos como um carro, vendo um poste na frente e nós estamos acelerando para quebrar a nossa cara. Quebrar a nossa cara, ministro, o senhor sabe, é quebrar a economia e deixar o povo mais miserável. Então,
Parabéns pelas respostas que o senhor deu. Mesmo no meu ponto de vista, muitas não fazendo nenhum sentido, mas o senhor teve a coragem que o outro ministro não teve de responder para os parlamentares. Obrigado. Ah, porque o governo Bolsonaro, não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Não esquece o Bolsonaro, né? Você tem um problema, é o Bolsonaro. Ou seja, vem um ministro, vem um esquerdista ali, tem um problema ali, porque a culpa é do Bolsonaro. Está esses esquerdistas desses deputados ali, falam lá do Banco Master, lá do INSS, porque é o Bolsonaro. Meu Deus do céu, né? O Bolsonaro ficou 4 anos no poder. Essa justiça aí, essa própria esquerda entranhado em tudo aí não deixou o cara comandar muito bem o Brasil, ou seja, deixou tudo em dias, deixou bilhões em cofres públicos, mesmo desse jeito, mesmo passando por uma pandemia, conseguiu fazer isso, não conseguiu basicamente quase que governar os 4 anos, mas aí a esquerda já faz quase 30 anos que está aí no poder, mas a culpa é de quem? É do Bolsonaro. Não, realmente isso aqui, olha, é um verdadeiro fiasco mesmo, né? A esquerda está aí quase há 30 anos aí no poder, Bolsonaro quase que não conseguiu governar, mas mesmo que tivesse conseguido, 4 anos, deixou o dinheiro ali, mas não, a culpa é de quem? É do Bolsonaro. Mas levou uma lapada, né? Meu Deus do céu. O deputado ali, Maurício Marcon, ou seja, enfiou o dedo na cara dele ali, chamou de mentiroso na frente de todo mundo. Meu Deus do céu, pessoal. Deixe o seu like nesse vídeo, clica aqui em hypar para o YouTube divulgar, levar essa hipocrisia, essa mentira aí desse esquerdista para o povo brasileiro. Então, para o YouTube divulgar aqui este vídeo, eu preciso que você deixe seu like, que você clique aqui em hypar, deixe seu comentário sobre esta lapada que eu te espero agora no próximo vídeo.